As 6 regras do sucesso de Arnold Schwarzenegger. Eu assisti um grande discurso dele, que ele fala, sobre essas 6 regras que ele aplicou para que ele se tornasse uma pessoa bem-sucedida, e eu quero trazer os meus comentários e as minhas percepções sobre essas 6 regras. Por quê? Arnold conseguiu ser Miss Universo por alguns anos, não só um ano, eu não me recordo quantas vezes ele foi. Esse cara se tornou um dos maiores atores da história de Hollywood, grandes filmes com grande bilheteria, e esse cara se tornou governador do estado da Califórnia. 3 áreas totalmente distintas que ele conseguiu ter sucesso. Como? Aplicando esses 6 princípios que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Eu tenho certeza, indiferente à área que você atua hoje, você pode se tornar uma pessoa muito bem-sucedida, logicamente que modelando, copiando estes comportamentos e as regras das pessoas mais bem-sucedidas que você tem como referência. A primeira delas qual que é? Tenha um objetivo de vida. Não é simplesmente uma pequena meta, um grande objetivo. Se você não tiver um grande objetivo, você vai se tornar um barquinho à deriva. Um barquinho onde a maré bate e te leva de um lado para o outro. Você precisa ter um propósito de vida, um grande objetivo que vai fazer com que você acorde cedo e durma tarde. Vai fazer com que você tenha grandes prazeres na vida, mesmo nos momentos das maiores dificuldades. Isso aconteceu muito comigo. Aconteceu muito comigo porque eu olhava para esse grande objetivo de vida que eu tinha e eu falava, caramba, tá vendo essas dificuldades que eu tô passando hoje? Quando eu atingir esse objetivo, tudo vai ter valido a pena. Então eu acho que é uma hora boa de você parar esse vídeo, talvez dar um pause e anotar esse grande objetivo, que vai fazer com que você se torne uma pessoa imparável, mesmo nos momentos das maiores dificuldades. Essa é a primeira regra. A segunda regra para o sucesso é não escute pessoas negativas. O que mais tem é pessoas negativas. O que mais tem é pessoas fracassadas. O que mais tem é pessoas que vão opinar sobre os seus objetivos, sobre suas metas. Tem hora que você vai precisar ser cego, surdo e mudo. Não dá ouvido para as pessoas que falam para você que você não vai conseguir. Aconteceu isso com Arnold, quando ele foi se tornar Miss Universo. Ele é austríaco, ele saiu da Áustria, foi para os Estados Unidos e as pessoas falavam, não, ser Miss Universo, ser bodybuilder, não, é coisa de americana, é de americano e não de austríaco. E ele teve que fazer aqui, tampar os ouvidos e continuar em busca do objetivo dele. Na minha vida aconteceu isso. Eu tinha pessoas negativas muito próximas de mim. E sabe o que é? Às vezes a pessoa é negativa, não porque ela quer, talvez é a visão de mundo dela. A visão de mundo das pessoas é diferente da sua visão. Quem tem os objetivos é você. Então você não precisa que as pessoas te apoiem. Você precisa do quê? De ter esse grande objetivo e não dar ouvido para aquelas pessoas que não compactuam dos mesmos sonhos que você. Essa é a segunda regra. Terceira regra, trabalhe duro. Trabalhe duro, se esforce, não procrastine, mas trabalhe muito duro. Pensa comigo, o ser humano, ele tem 24 horas no dia. Se ele dorme uma média de 6, 7, vai que seja 8 horas por dia, foi 8, e ele trabalha 10 horas por dia no tradicional, 18 no tradicional. Não estou falando para o seu grande objetivo. Mesmo assim, sobraram para você 6 horas para você correr atrás dos seus sonhos. Muitas pessoas não podem largar o tradicional e começar a correr atrás dos seus sonhos logo de cara. Então, o que elas precisam? Elas precisam, de fato, aproveitar ao máximo essas 6 horas. Ter pessoas, sabe assim, ter pessoas de um ciclo social que sejam boas, que te ensinem, que te valorizem. E aproveitar cada minuto da tua vida, não procrastinar, porque o tempo, ele é implacável, ele passa, e se você não fizer alguma coisa, ele vai passar da mesma forma e você vai se arrepender e vai se arrepender demais. Então, trabalhe duro. Quarto, não tenha um plano B.
Isso é o Arnold que fala. Quando ele colocou lá o grande objetivo de ser bodybuilder, ele não pensava em outra coisa. Quando ele colocou o grande objetivo de ser ator, ele não pensava em outra coisa. Quando ele colocou o grande objetivo de se tornar o quê? Governador de estado da Califórnia, ele não pensava em outra coisa. Você precisa se tornar tão obcecado que você não fique pensando em um plano B. Ah, se der errado, eu escapo por aqui. Não. É hora de você queimar as pontes e ir para frente e não ficar pensando no plano B. Porque o plano B, de alguma forma, ele vai te atrapalhar. Você já está dando uma chance para o fracasso. E para quem tem um grande objetivo, ele não está pensando no plano B. Ele está 100% focado no plano A. Que é isso que vai fazer com que você não dissipe a sua energia. Tá bom? Vamos lá. Quinta regra. Não tenha medo de falhar. Porque as falhas, elas fazem parte de um processo de aprendizado. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito bem sucedida na minha profissão. Mas eu falhei muito mais vezes do que eu acertei. Porém, quando eu acertei, eu mudei a minha vida. Então, não tenha medo de falha. Tenha medo de cair e não levantar. Porque cair faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Tente fazer de tudo para que você não erre. Aprendendo com as pessoas da tua área, da tua profissão, modelando essas pessoas. Mas não esquente a cabeça quando você falhar, porque isso faz parte do processo de aprendizado. E geralmente nós aprendemos muito mais quando a gente falha do que quando a gente está acertando. Quando a gente falha, geralmente nós estamos em um vale. Quando a gente está acertando, nós estamos no topo. E geralmente quando nós estamos no topo, a gente fica com o ego muito grande, a gente para de ouvir. E o vale nos ensina muitas coisas. Então aprenda, as falhas, os erros fazem parte do seu aprendizado. E a última regra é se cair, levante. Eu já falei sobre isso, mas o que diferencia, né, as pessoas bem-sucedidas das pessoas fracassadas, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas tentam algo, só que na primeira queda elas desistem. E por que elas desistem? Porque ter uma vida medíocre é muito mais simples do que ter uma vida em abundância. Quando eu falo de simplicidade, eu não estou falando de facilidade. Por quê? Quando você cai e permanece caído, você está no meio de um monte de gente que faz o mesmo. É meio que normal para a sociedade não ter sucesso, não realizar sonhos, metas e objetivos. E quando você se junta à maioria, é o que você está fazendo, você está se acomodando, você caiu e não levantou. Mas, como eu sempre falo, seja diferente da maioria das pessoas, seja uma pessoa ousada, seja uma pessoa que aprendeu com os seus erros e está persistindo, está levantando. Por quê? Lembra lá a primeira regra? Ela tinha um grande objetivo. Se ela tinha um grande objetivo, todas as vezes que ela cair, ela vai levantar. E esse levantar vai fazer com que você se torne uma pessoa muito bem-sucedida na sua área. Estes são os conselhos, as regras de Arnold Schwarzenegger, uma das grandes referências. Conheço grandes referências em outras coisas, no mundo dos negócios, só que esse cara conseguiu ser bem sucedido em 3 áreas distintas, aplicando essas 6 regras. Se você aplicar na tua vida, eu tenho certeza que você consegue também ser bem sucedido, tá bom? Espero ter te ajudado com o conteúdo e se você gostou, curta e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis.